Vamos para mais um comentário, dia 10. Assiste aí. Bom, eu falo tanto, eu tô gravando um vídeo atrás do outro e eu já tô ficando até rouca de tanto falar, né? Eu falo demais, desculpa aí. Espero que estejam gostando das histórias e das dicas. Bom, esse daqui foi um dia pra repetir o Island e fazer tudo que a gente não tinha conseguido fazer no outro dia. Tava dentro do programado, não se consegue fazer o parque inteiro num dia só. Então a gente tinha marcado de voltar no mínimo um dia cada um e mais meio dia pra fazer, fechar os dois. Então a gente foi 5 dias entre Universal e Island. Nesse segundo dia no Island, a gente deu o azar de ser o único dia de chuva da nossa estadia em Orlando. Foi muita chuva mesmo, tava chovendo bastante. A gente pegou chuva em outros dias, mas não o dia inteiro. Esse foi o dia inteiro de chuva. A gente entrou pelo Harry Potter e a gente foi conhecer o castelo. Então, o Island é a parte de Hogwarts. Então, a Sarah não tinha altura ainda para ir no simulador que fica dentro do castelo. Então, o Sérgio foi primeiro com o Cauã e depois a gente iria com todo mundo para usar, porque é assim, tem os nomes que agora eu não me lembro qual que é o nome na Universal, que você pode entrar com a criança no brinquedo. E aí, por exemplo, que nem esse que é dentro do castelo do Harry Potter. Então você entra, conhece o castelo, tem os quadros que se mexem, tem todas as atividades interativas da fila. A criança vai com você até a hora do brinquedo. Chegou lá na hora do brinquedo, o adulto entra numa salinha com a criança e aí um adulto brinca. Aí o adulto volta pra salinha, troca, e aí um vai brincar e o outro fica com a criança. E aí todo mundo sai do brinquedo junto. E aí na primeira vez, então, o Sérgio foi com o Cauã e eu fui com a Sarah pra montanha-russa de criança. Até a gente foi só assim 4 vezes seguidas, porque não tinha fila, então a gente descia, dava a volta, ia de novo, descia, dava a volta. Meu estômago embrulhou de um jeito, né? Lá foi flaconetezinho de engove que me acompanhou a viagem inteira. E aí quando eles voltaram, o Cauã voltou assim, super animado e tinha adorado o simulador e o castelo. E aí a gente entrou no castelo com a Sarah. E aí a gente pôde conhecer tudo e tal, aí o Sérgio ficou ali me esperando. E aí eu fui no brinquedo com o Cauã e a gente saiu todo mundo junto, ele não quis ir de novo, né? Então a gente conheceu o castelo por dentro, mesmo a Sarah não podendo ir no brinquedo, ela conheceu o castelo por dentro. Isso também aconteceu no Dragon Chandler, aquele que eu não sei pronunciar. Eu consegui convencer o Sérgio a ir, falei que era uma montanha-russa muito calma, muito tranquila, e falei, você não pode perder, você tem que ir. E aí convenci ele a ir. E aí as crianças foram junto para conhecer o castelo, que isso é uma outra parte, que é onde fica a parte é daquele jogo da bolinha lá do Pomo de Ouro. Me fugiu o nome agora, o nome do jogo. Mas é a parte do campeonato, então é bem legal lá dentro, tá? Então o que ia acontecer? A gente ia junto e nessa a gente ia trocar, porque o Cauã não podia ir, então o Sérgio ia sozinho, ele ia ficar com as crianças e eu ia. Só que o que aconteceu? A gente chegou, foi pra salinha, uma salinha onde a gente não vê muita coisa, só vê a saída do brinquedo. Então o Sérgio foi pro brinquedo e a gente ficou na salinha. E aí começou a demorar, ele não voltava, né? E aí eu comecei a ficar preocupada. E aí eu saí pra porta da janelinha, da salinha e comecei a ficar olhando. E aí eu conseguia ver a saída e nada de ver o Sérgio. E saía gente. Eu sei que eu contei 5 carrinhos e nada do Sérgio aparecer. E aí eu comecei a ficar desesperada. Eu falei assim, poxa vida, eu convenci ele aí, ele passou mal. Levaram ele de ambulância embora e eu não vi.
E aí eu comecei a contar os carrinhos, eu falei, gente, quantos carrinhos tem isso? Ele já tem que estar de volta. Aí comecei a falar com a moça, aí a moça falou, não, só tem acho que 2 ou 4 carrinhos, né? Não me lembro agora exatamente. Falei, então ele já voltou. Aí o rapaz falou assim, olha, faz muito tempo que a senhora tá aguardando na salinha, a senhora infelizmente vai ter que sair. Não pode mais esperar aqui. Então tem a porta de saída, a senhora pode aguardar depois da porta. Ali tem um outro funcionário, você aguarda ali. Eu, tá bom. Só que aí nessa hora eu já tava desesperada, porque já fazia mais de 10 minutos, sei lá, 20, 30, que ele já tinha que ter saído e nada dele aparecer. E assim, como eu falei, eu entendo inglês, mas eu não sei falar. Eu não sei formar frase. E eu falei assim, como que eu vou achar esse homem? Porque a gente tinha, nesse brinquedo específico, não pode entrar com nada de metal. Nada, 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 nada. Então tem um locker. Você deixa tudo dentro do locker. E o nosso rádio tava lá dentro, o nosso celular tava lá dentro. E não lembro se era a minha impressão digital ou era dele que era pra abrir o locker. Então não tinha como eu me comunicar com ele. Falei, e agora? Se ele foi levado pra outro lugar ou se ele se perdeu, como que eu vou achar ele? E eu com as 2 crianças. E não podia nem me mostrar desespero, né? Porque as crianças, mãe, cadê o papai? Tá bem, já tá vindo, filho, tá nada, eu não sei onde ele tá. E aí eu já entrando em desespero e tendo que sair da salinha. Saí da sala, foi agora que ele não me acha mesmo, né? Porque ele tinha que me encontrar lá. E aí eu falei, olha, quer saber? Eu não vou ficar aqui esperando, mas eu preciso avisar alguém. A moça que fica na porta iria ficar ali durante um bom tempo até trocar de turno. Eu falei, eu vou avisar ela que se vier alguém me procurar, ela avisa que eu fui pro carrinho, né? A gente não tinha combinado o ponto de encontro, mas eu imaginei que, né, se ele tivesse que ir pra algum lugar, ele ia pro carrinho. E aí, gente, eu dei muita risada, porque eu pedi desculpa pelo meu inglês, que eu não sabia falar, mas que eu precisava falar com ela e ela dava risada, assim, do jeito, não tirando sarro, mas dava risada do jeito que eu tava desesperada e tentando me comunicar com ela, né? E aí falei que se o marido viesse ali, era pra um homem, né, viesse ali perguntar da esposa e dos 2 filhos, era pra falar que eu tava no carrinho, né? E aí desci, eu já tava quase chorando de desespero. E aí, quando eu desço, já saía direto na cara do carrinho. Quando eu chego lá, ele tá lá, esperando, uma boa. Falei, eu não acredito que você tá aqui. Ele, o que foi? Eu tô aqui passando mal porque aquela montanha-russa me embrulhou o estômago. Você me fez ir naquele brinquedo. Eu falei, eu não acredito que você tá aqui. Eu desesperada te procurando, eu ia no brinquedo, você tinha que ter voltado para a salinha. Ele, que salinha? Eu não vi salinha em lugar nenhum. Porque a saída é por um lado, a salinha você tem que ir para outro. E ele não entrou comigo na salinha, né? Você sai da fila e vai para a salinha e ele continuou na fila, então ele não viu onde era a entrada. E aí ele saiu tão atordoado da montanha-russa que ele não viu salinha nenhuma. Quando ele viu, ele já tava lá fora e aí não podia voltar, né? Nossa, mas eu tava tão nervosa, eu tinha me desesperado tanto e ele tava ali, me esperando no carrinho. Muito legal. Mas tá bom, fui pro banheiro, me acalmei, né? Ali é aquele banheiro onde tem a murta que geme. Você pode ir lá no banheiro, na portinha você ouve a murta e eu fiquei lá ouvindo a murta, né? Me acalmei, me botei no centro de novo e a gente foi brincar. Como tava muita chuva, eu tinha levado uma capa de chuva pra mim, tinha levado pras crianças, mas eu queria comprar da Disney no Walmart. Então eu comprei 2 unidades de capa de chuva. Falei, então fica uma pro Cauã e uma pra Sara. Não, comprei 3 e uma pro Sérgio. Só que eu não sabia que capa de chuva tem tamanho, né? Não é só uma capa de chuva, porque as que eu comprei é aquela quadradona que você só coloca a cabeça, né? Então eu não ia imaginar que a capa de chuva tinha tamanho. E aí eu comprei 3. Uma serviu pro Sérgio, uma ficou enorme na Sara e a outra ficou gigantesca no Cauã, porque a do Cauã eu comprei GGG, né? Era extra G. Era muito, muito grande. Então não servia no Cauã de jeito nenhum.
Então o que a gente fez? A gente acabou não usando a capa de chuva como capa de chuva, a gente cobria o carrinho. Então ficou certinho, deu pra cobrir o carrinho inteiro. A gente colocava as crianças dentro do carrinho e cobria com a capa de chuva. Pra gente ir nos brinquedos, a gente deixava a capa de chuva protegendo o carrinho. Ele podia ficar na chuva que não teria problema. Então a gente, assim, conseguiu aproveitar o parque mesmo com chuva. Dá um trabalho danado andar na chuva, porque você querendo ou não molha todo o pé, molha o sapato, molha o rosto, porque era chuva forte mesmo, né? Mas a gente procurou fazer brinquedos que ficavam mais pra dentro dos lugares, que nem dentro do castelo e tal. E aí a gente resolveu nesse dia almoçar dentro do parque, e a gente foi almoçar no restaurante que tem no Jurassic Park. E aí é muito legal lá dentro, porque na parte de baixo tem um laboratório onde nascem os ovos, então você tem a experiência de ver o dinossauro nascendo. Tem umas réplicas de dinossauros gigantes que você consegue mexer a cabeça deles assim, num lugar lá embaixo com óculos e tal, fala, e aí sai o barulho do dinossauro. Tem os ossos de dinossauro, bem legal. Uma coisa interessante que a gente descobriu quando a gente foi comer lá, que a gente comprou hambúrguer. E aí você compra o hambúrguer, vem o pão, o hambúrguer e o pão. Só. Mas não é só isso. Por quê? Ele tem por exemplo, o fast food é aqui, né? Não é um restaurante de você pedir na mesa, você que vai lá comprar, igual o McDonald's, um Burger King aqui. Então você vai lá, pede o que você quer, pega na bandeja e vai pra sua mesa. Só que tem um quiosque, por exemplo, aqui não fica um ketchup e os guardanapos e o canudinho para você pegar à vontade. Então lá tem um quiosque onde tem alface, picles, azeitona, milho, sei lá, tudo que você imaginar tem ali naquele richô, e aí você coloca no seu lanche à vontade. Você coloca o quanto couber no seu prato, o quanto você for comer. Vários tipos de molho para você escolher. E aí você meio que faz o seu lanche, né? Tem a maionese e tal. Então você pega só o básico lá na lanchonete e o restante você faz. E aí a gente montou 2 lanchão desse tamanho, a gente só comendo marmitão, né? De Walmart, lanche, essas coisas. Foi uma comida decente que a gente comeu. E foi engraçado montar nosso hambúrguer, as crianças estavam dormindo, aí eles acordaram, eles montaram o deles também. Tem uma loja do Jurassic Park dentro, junto com esse restaurante, e a gente tinha o copo de refil da Universal, então você paga, acho que era $9,90 por dia, e você toma refrigerante assim à vontade, do sabor que você quiser. Tem uma máquina bem legal que eu expliquei como é que usa ela. E ela é à vontade, você pode usar, acho que a cada 5 minutos ou a cada 10 minutos, tem um prazo mínimo para você recarregar. Dentro desse prazo você não pode recarregar de novo, porque na verdade o refil é para uma pessoa usar só, não pode dividir com outras pessoas. No nosso caso, a gente quase não toma refrigerante, suco, essas coisas, a gente toma muito pouco. Então assim, sobrava refrigerante pra gente. A gente passava por várias máquinas e só ia encher depois, né? Então, um só deu conta, mas porque a gente quase não toma mesmo. Então, deu pra fazer bastante coisa. Deixa eu ver. Nesse dia a gente também tentou fazer o encontro com o Raptor, que é aquele dinossauro que se mexe. E a gente não conseguiu, porque ele é em campo aberto, em horário de chuva ele não aparece. Então a gente chegou a pegar a fila, mas como começou a chover, eles já vieram logo avisar que não iria acontecer o encontro naquele dia por causa da chuva. Isso foram acho que 2 ou 3 vezes. Mas a gente teria mais um dia ainda para tentar fazer o encontro, então a gente ficou bem. Nesse dia a gente, como eu disse, a gente procurou mais shows, mais coisas em lugar fechado pra gente ficar. Então a gente conseguiu assistir o show do Poseidon, que a gente adorou. O Sérgio ficou fissurado naquele show, porque ele trabalha muito com efeitos especiais. Então você tá dentro de uma sala
e aí do nada apaga-se a luz, quando acende você já tá em outro ambiente. Eles mudaram totalmente todo o cenário, toda a iluminação, tudo que tá acontecendo, e aí de repente apagava a luz e acendia, tava em outro, e aí você passa por um túnel de água, que é muito legal, muito divertido. E aí acontece todo um teatro falando da história de Poseidon. E a gente gostou pra caramba. Foi um show bem de efeitos especiais, bem legal, assim. São efeitos especiais às vezes simples, mas que estão acontecendo tão ali na sua cara que você fala assim, como é possível uma coisa dessa acontecer? Em filme nem seria tão legal, mas como tá acontecendo ali real na sua frente, é divertido de ver, é legal de ver. Nesse dia também a gente assistiu o show do Simba, que é um aventureiro que faz várias coisas. Tinha também o show daquele homem da bola. Como é que ele chama? Esqueci o nome. Mas é aquele cara que vai procurar os tesouros e aí vem a bola correndo e aí acontece isso no show. É bem divertido. A Universal trabalha muito com isso, com atividades e shows que fazem efeito especial ali na sua frente, na sua cara. Então é bem legal de assistir, muito fogo, muita explosão, bem legal. E a gente conseguiu adaptar o que faltava pra gente fazer no parque com o dia de chuva, pra ficar mais dentro e não se molhar tanto nos lugares. As crianças procuraram sempre estar dentro do carrinho. Eles até queriam andar na chuva, mas como a capa de chuva não estava funcionando muito bem, eles ficaram mais dentro do carrinho. Foi um dia bastante para eles descansarem, porque a gente andou bastante e eles acabaram dormindo dentro do carrinho. Então foi um dia que a gente conseguiu adequar o que estava acontecendo ao nosso roteiro. Foi bem legal. A gente fica por aqui. Mais um dia comentado. Tchau, tchau. Até a próxima.